Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos louvar o nosso Deus mais uma vez, vamos adorar o nosso Deus, vamos clamar ao nosso Deus por nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, pela vida daqueles pelos quais temos intercedido dia após dia pela presença do Senhor. Neste momento vamos fazer a leitura dos Salmos de número 31, Salmos de número 31, e tem na minha Bíblia como títulos Lamentos e Louvor. É um salmo de Davi, onde Davi coloca mais uma vez sua vida na presença de Deus e clama a Deus por uma cura, por uma libertação, por um livramento. E nós estamos nesta campanha pelo livramento, pela cura de enfermidades. Diz o Salmo 31, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-á do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem vistos a minha aflição, conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus, nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me a tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha peça, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica, a súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vou ler novamente o versículo 21.
Bendito seja o Senhor que engrandeceu a minha misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Aleluia. Ó Deus, diante de ti esta palavra, Senhor, abençoada, gloriosa, uma palavra de crescimento. Irmãos, este Salmo de número 31, que depois eu proponho aos irmãos que façam uma nova leitura em casa, no silêncio, clamando ao Senhor para que abra o seu entendimento, o seu coração, e você possa entender cada dia mais o que Davi está falando neste momento. Pela leitura deste salmo, nós entendemos que Davi estava passando por uma situação aflitiva. Davi passava por perseguições em todos os lados. Davi passava perseguições até mesmo pelos seus próprios familiares. Mas Davi jamais abandonou os caminhos do Senhor. Davi tinha certeza de que Deus era com ele. E neste salmo ele se levanta diante de Deus e fala: Senhor, tenho passado por muitas dificuldades, tenho passado por muitas perseguições, o inimigo tem utilizado de todas as artimanhas para tentar me destruir, mas uma coisa eu tenho certeza, Senhor, eu jamais serei abalado da tua presença, porque foste tu, Senhor, que me acolheste, foste tu, Senhor, que me colocaste diante de ti. Esta, irmão, é a certeza que nós temos. Por maiores que sejam as dificuldades que você tenha passado, não importa. O que importa é a tua presença diante de Deus e a certeza de que Deus tem visto as suas aflições. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe aquilo que nós precisamos, conhece as nossas necessidades. Não esmoreça em momento algum, irmão, mas persevere sempre na presença do Senhor, buscando e orando a sua face, mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Não devemos esquecer do Senhor, assim como Ele também não esquece de cada um de nós. E veja, irmãos, que Davi inicia este salmo maravilhoso, dizendo logo no versículo 1, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. É a certeza que Davi coloca diante do Senhor, que nós, Deus, é o único refúgio, a única fortaleza em quem podemos confiar. Não podemos confiar em homens, mas confiar no Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que nos escolheu para nos abençoar, aquele que nos escolheu para estarmos diante dele, dia após dia, louvando em conjunto com ele. E diz mais Davi no versículo 2, inclina meus ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salva. Davi estava muito necessitado naquele momento, e quantas vezes nós também temos necessidades prementes, urgentes de Deus, do apoio de Deus em nossas vidas, do livramento do Senhor. Por isso que ele diz, inclina meus ouvidos e livra-me depressa. Davi está colocando diante de Deus que não havia mais tempo para se perder, mas ele tinha pressa e declarou, se tu, Senhor, o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Era o desespero que muitas vezes o homem passa, mas do Senhor vem a nossa alegria, do Senhor vem o nosso livramento. E no versículo 3, Davi diz mais, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Irmãos, nós confiamos neste Deus, que é aquele que nos guia, é aquele em quem temos a certeza que jamais nos abandona, que dia após dia está conosco, nessa caminhada dele vem todo o livramento. E no versículo 5 diz mais Davi, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos, Senhor, entregamos, Senhor, o nosso espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade.
é o Senhor que nos remiu, é o Senhor que entregou o seu Filho amado para morrer na cruz por cada um de nós, porque nós somos preciosos para Ele, diz a tua palavra, nós somos importantes para Deus. No versículo 9, Davi continua dizendo: compadece-me de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. Nós clamamos pela compaixão de Deus em nossas vidas, devido à quantidade de perseguições que o inimigo tem colocado contra nós, mas ele não tem poder para nos tocar, porque no nome de Jesus somos livres de todo mal, somos livres de toda fortaleza que não venha de Deus. E ele continua no versículo 9 dizendo: de tristeza os meus olhos se consumem e a minha alma e o meu corpo. Era uma situação aflitiva que Davi estava passando, era uma aflição grande, irmãos, pesada, diante de todas aquelas perseguições, não só dos seus inimigos, mas Davi sempre clamou a Deus pela própria família, que queria alguns a sua morte para assumir o seu lugar. Mas Davi era um homem de Deus, Davi era temente ungido do Senhor, Davi tinha sim muitos pecados, mas em todo momento ele se colocava diante do Senhor. E Davi tinha certeza de que o Senhor era com ele, Davi tinha certeza que do Senhor vinha todo o livramento. E no versículo 21, a partir do versículo 21, Davi diz mais: bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Irmãos, nós somos e vivemos num mundo sitiado, onde o inimigo tem procurado de todas as formas para nos destruir, mas não conseguirá, porque maior é o que está comigo, com você. Deus é que nos dá todo o livramento, Deus é que nos abençoa, Deus é que tem agido sobre as nossas vidas, e Deus tem, acima de tudo, irmão, nos dado vida e vida em abundância. Deus tem nos dado o livramento de todo mal, de toda enfermidade. O Senhor deseja que sejamos todos curados, o Senhor deseja que sejamos todos cheios da alegria, da felicidade que vem do alto. E Davi diz mais no versículo 22, eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Esta é a certeza que nós temos pressa, muitas vezes achamos que já vamos ser destruídos, mas o Senhor, na súplice das nossas orações, o Senhor ouve a tua oração. Por isso que Davi, nesse versículo 22, ele traz uma grande reflexão sobre a palavra de Deus. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, não obstante, ouviste a minha súplice voz. Deus ouve a nossa voz, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve as nossas orações, e Ele é que nos dá fortaleza para continuarmos em cada momento. Davi termina nos 2 últimos versículos deste Salmo de número 31, ele diz: amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Estes somos nós, irmão, nós que esperamos no Senhor. Nós temos a certeza que Deus Todo-Poderoso tem nos guardado, tem caminhado conosco, tem nos abençoado. Ele tem o melhor para mim e para você. E a vontade de Deus é que sejamos todos curados, que não haja enfermidade sobre as nossas vidas, sobre os nossos familiares e sobre aqueles pelos quais temos intercedido. Este é o Deus, é o nosso Deus, é o Deus de Davi, é o Deus de Israel, é o Deus dos profetas do Antigo Testamento. Este é o Deus em quem confiamos, este é o Deus em quem colocamos nossas vidas. Este é o Deus que nos engrandece com a sua misericórdia em cada momento. Este é o Deus que está
determinado a nos encher com alegria, com a cura de enfermidades, a nos exaltar na presença dos nossos inimigos que baterão em retirada. É isto que Davi está falando. No versículo 10, irmãos, ele diz: gasta-se minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Davi ainda continua dizendo que ele se tornou opróbrio, ele se tornou uma vergonha no meio daquele povo pelas perseguições do inimigo, mas ele disse no versículo 2: estou aquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. No versículo 14 ele termina dizendo: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Eu digo, tu és o meu Deus. Você também vai repetir comigo que ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e contra ele nada poderá, e contra nós nada poderá sobreviver, porque nós somos ungidos do Senhor, nós somos os escolhidos do Senhor. No versículo 16, irmãos, ele diz: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia. E neste momento nós vamos orar a este Deus Todo-Poderoso, a este Deus que faz resplandecer os teus rostos sobre nós, a este Deus que em cada momento tem nos livrado e tem cuidado de cada um de nós. A este Deus, como diz Davi no versículo 17, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Não sejamos envergonhados, porque nós invocamos a este Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos apresentar nossas vidas. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, mais uma vez clamando, Senhor, clamando incessantemente, Senhor, para que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós, para os Teus ouvidos, Senhor, ouçam as nossas orações, Senhor, para, Senhor, que Tu continues agindo e nos guardando nesta caminhada, porque a Tua palavra diz que Tu, Senhor, Tu mesmo é que vai à nossa frente, mostrando o caminho, derrubando toda a muralha, quebrando as cadeias, abrindo as portas. É pela Tua misericórdia, Senhor, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor jamais esquece de nós. Este salmo de número 31 é um salmo que fala sobre o lamento de Davi na presença de Deus. Davi já não estava mais suportando tantas perseguições, tantas pessoas que se levantavam contra ele, mas Davi tinha certeza de que Deus era com ele em todo momento. E esta certeza, irmãos, eu tenho e você tem. Deus jamais nos abandona. Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Este salmo tem como título um lamentos e louvor. É um lamento de um homem, é um lamento de um povo, mas que eles nunca esqueceu de louvar a Deus. Em todo momento, Davi procurava a presença de Deus, pedia perdão pelos seus pecados e levantava hinos de adoração. Irmãos, os salmos são hinos de adoração que eram entoados quando o povo caminhava para o templo, com a felicidade de que iriam se encontrar com Deus naquele momento. E nós temos esta felicidade nos dias de hoje. Em todo momento podemos abrir os nossos corações e encontrar com Deus, porque Deus está em nosso coração. O Espírito Santo de Deus habita no meu coração, no seu coração. E não existe nada nem ninguém que possa nos afastar desses caminhos, que não seja sua própria decisão. E nós estamos, irmãos, orando por cura das enfermidades, irmãos. Tome posse, irmão, da sua cura. Tome posse que Deus tem o melhor para mim e para você. Faz, Senhor, resplandecer a Tua glória sobre cada vida aqui, Senhor. Ó Deus, nós precisamos de Ti dia após dia, Senhor.
Sê conosco, Senhor. Sê conosco, Senhor, abençoando, curando nossas enfermidades, Pai. Ó Deus, livra-nos de todo o mal que o inimigo tem lançado contra as nossas vidas. A nossa vida pertence ao Senhor. Em Ti, Senhor, nos refugiamos. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, como diz o rei Davi aqui neste salmo. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Tu és a nossa rocha e a nossa fortaleza. E esta certeza nós temos, irmãos. E assim perseveramos dia após dia, buscando a face do Senhor. Você que está participando pela primeira vez deste culto online, tenha certeza que você está aqui porque foi Deus que te trouxe para participar deste culto. Foi Deus que escolheu você também, que tirou de onde você estava, para que você pudesse modificar os teus caminhos, que convertesse à presença do Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele é o teu refúgio. Não importa as aflições que você tem passado, não importa as perseguições, o que importa é a presença de Deus na sua vida. Persevera, meu irmão, persevera na busca ao Senhor. Por isso Davi diz aqui no versículo 1, em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por Tua justiça, inclina meus ouvidos e livra-me depressa. Livra-nos, Senhor, depressa, não há mais tempo para se perder. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos guia pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. É Deus que escolheu a mim e a você para estarmos diante dEle. Somos uma bênção, como diz a palavra de Deus, somos preciosos para Ele. Em nome de Jesus, que caia por terra toda tristeza, que caia por terra toda dissensão, toda obra contrária. Você é precioso para Deus, eu sou precioso para Deus. Ele que nos escolheu para estarmos diante dEle. Todos nós cheios da paz, da alegria, sarados, curados, sem nenhuma enfermidade que possa nos afligir, porque Ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele está acima de todas as coisas. Ó Deus, que jamais falte o óleo da Tua unção sobre as nossas cabeças. Este óleo que cura, que livra, que nos levanta. Faz, Senhor, resplandecer a Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Que neste momento, Senhor, Tu possas tocar em cada vida que entrou aqui, Senhor, por algo especial, por algo, Senhor, que tem sido considerado, Senhor, com grande dificuldade, impossível aos olhos humanos, Senhor, mas para Ti não existem impossíveis, porque Tu és o Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, neste momento, Senhor, abençoa nossas vidas. Neste momento, Senhor, recebe os nossos louvores de adoração, porque a Tua palavra diz que enquanto entoamos louvores, o inimigo bate em retirada. Enquanto estamos diante de Ti, Senhor, louvando, adorando o Seu nome, buscando a Tua presença, somos mais que vencedores e abençoados. Faz, Senhor, resplandecer a Tua glória sobre cada um de nós. Irmãos, vamos agora louvar ao Senhor, abrir nossa boca, nossa mente, nosso coração para cantar os hinos de adoração a este Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar com as palmas, Senhor. Quero ver as palmas. Montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, ó meu
beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o nosso pensar, Senhor, sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em nós, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em nós, Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. Porque o teu nome é poderoso, Deus. Cante comigo assim. O teu nome é o maior. O teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governo e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado, e o teu povo clama. Cante comigo. Santo, toda a criação. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Oh. E o teu nome? E o teu nome é o mais alto. É, teu nome é o maior. O teu governos e poderes. O teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo pra sempre. O teu povo canta: Santo, sim, é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. És santo, Senhor. Santo para sempre seja sobre cada um de nós. Eu ficar de pé diante da tua glória.
o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que o teu altar, mostra pra esse povo
para sempre. Amém. Aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aplauda mais uma vez, querido. Irmãos, após entoarmos este hino de adoração ao Senhor, após sermos tocados em nossos corações e nossas mentes, pela beleza de louvar a Deus, vamos fazer a leitura do livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12. Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 12. Diz a palavra de Deus: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou morrê-lo, fazendo-o enfrentar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esta palavra, escrita 7 séculos antes do nascimento de Jesus, quase 800 anos antes, revela em detalhes todos os fatos que iriam acontecer com a vinda do Filho de Deus para nos salvar e nos livrar. Este capítulo, irmão, tem 7 partes citadas pelos autores. Logo no versículo 1, irmãos, ele fala: quem creu ou quem deu crédito à nossa pregação. Ele está falando sobre a incredulidade e a cegueira de Israel, que esperava que viesse um guerreador, um homem com exército, mas veio um homem simples, homem como cada um de nós, mas cheios do poder do Pai sobre a sua vida. Aos que o rejeitaram a Jesus Cristo e aos que ficaram sem a salvação, esta é a palavra para quem creu, deu crédito à pregação.
No versículo 2 ele diz mais: como raiz de uma terra seca, além da sua humilde origem humana, Jesus veio à terra num período de grande aridez espiritual, num período em que não se buscava mais a presença de Deus, como nós dizemos, num deserto espiritual. E ainda diz mais a palavra de Deus, e João Batista começou a despertar o povo nesta época, antes do início do ministério de Jesus. Ele anunciava a vinda do Filho de Deus para nos livrar. E ele veio, Jesus, o Filho unigênito de Deus, se entregou à morte por mim e por você. Veja, irmão, a importância. Veja você que está pela primeira vez participando deste culto, como você é importante para Deus. Ele mandou o seu único filho para que viesse como uma ovelha, para que viesse sem pecado, para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Isto é maravilhoso, isto é a base, irmãos, de todo o cristianismo. Isto é a base que Deus nos entregou. Nenhuma beleza havia nele, como revela aqui. O Messias não tinha grandeza terrestre, nem atrativos físicos. Deus contempla mais o caráter, a santidade e a obediência. Por isso que ele veio em simplicidade, mas aqueles que o viram não acreditaram. Esperavam um general, um guerreador, um exército, e desprezaram a ele, que era o grande guerreador, era o soldado, era o general. Ele veio para nos dar todo o livramento. Versículo 3, ele diz mais: era desprezado, era rejeitado. Diz aqui que ao invés de aceitação do Jesus e o evangelho que ele trazia, as boas novas, ele seria odiado e rejeitado. E assim Jesus foi perseguido pelos homens aqui nesta terra e foi enviado para a morte. Aqui, irmãos, é a grande revelação de Deus para cada um de nós. Depois, no mesmo versículo, ele fala: homem de dores e que sabe o que é padecer. A missão de Jesus envolveria muito sofrimento, muita dor, muito desagrado e pesar por causa dos pecados da humanidade, porque ele não tinha pecado, era o nosso pecado que ele estava levando sobre si. No versículo 4 ele diz mais: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus levou as enfermidades, curando os enfermos. É bíblico orarmos pela cura física. Por isso nós estamos aqui, irmãos, no dia de hoje, levantando nossas orações pela cura física, pela cura das enfermidades que assolam o povo, que assolam aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor. Porque é bíblico colocarmos estas orações diante do Pai para que nos dê todo o livramento. E no versículo 5 ele diz mais: foi transpassado pelas nossas transgressões. Cristo foi crucificado pelos nossos pecados. Ele não tinha pecado algum, mas ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas culpas diante de Deus. Ele foi como nosso substituto. Este é o nosso Deus, que foi para nos substituir no cativeiro. Foi exatamente, irmãos, para nos livrar de todo mal. Ele sofreu o castigo que merecíamos e pagou a penalidade dos nossos pecados, penalidade de morte, e nos deu todo o livramento. Este é Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Mas ele, irmãos, foi levado à morte, mas ele ressuscitou. Esta é a grande bandeira do cristianismo. Jesus ressuscitou. Ele está vivo, intercedendo por cada um de nós junto ao Pai. Isso é precioso, irmãos.
E diz mais: pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos concedeu a alegria, a paz e a cura das enfermidades. Todos nós, no versículo 6, ele diz mais: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todo ser humano, numa ocasião ou outra, preferiu seguir os seus próprios caminhos egoístas e pecaminosos. A obediência aos mandamentos de Deus, abandonou os caminhos do Senhor, os mandamentos de Deus, e preferiu seguir as coisas deste mundo, coisas que muitas vezes são mais agradáveis, mas nos tiram do livramento, nos tiram da vitória, da vida eterna, da garantia que temos uma coroa de glória preparada para cada um de nós, como diz a palavra de Deus. E no versículo 7 ainda diz mais: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Como um sacrifício perfeito, Jesus suportou com paciência e de modo voluntário o sofrimento no meu lugar e no seu lugar. Veja, irmãos, a preciosidade com que fomos escolhidos e eleitos por Cristo. Foi Ele que escolheu a cada um de nós. Foi Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, sem que tivesse pecado. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso demonstra que somos preciosos para Cristo, somos preciosos para Deus, e temos que colocar em nossa mente, em nosso coração: eu sou especial, você é especial, porque você é filho de Deus, é o próprio Deus que caminha contigo, é o próprio Deus que cuida de cada um de nós. Isso é o que nos revela a palavra de Deus. E no versículo 9 ele diz mais: sepultura com os perversos. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Foi a vontade, Jesus morreria ao lado dos dois malfeitores. Jesus morreu ao lado dos malfeitores, mas não esqueceu deles e intercedeu por aqueles que queriam. Jesus intercede por cada um de nós quando nós declaramos que queremos, Senhor, que Tu estejas conosco. Ouve, Senhor, o nosso clamor e atende a nossa oração. Cura, Senhor, as nossas enfermidades. No versículo 10 ele diz mais: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Foi da vontade de Deus que seu Filho fosse enviado para morrer na cruz, em favor de um mundo perdido, em favor de mim e de você, para nos dar salvação eterna. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Muitas vezes nos sentimos abandonados, muitas vezes nos sentimos entristecidos, muitas vezes nos sentimos perseguidos, mas lembre-se, irmão, que Jesus morreu na cruz em favor de cada um de nós, cumprindo o propósito divino, cumprindo a vontade de Deus e levando a salvação para muitas vidas. Só Jesus pode nos salvar, e Ele quer nos salvar, e Ele quer nos curar, e Ele quer caminhar com cada um de nós pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Não esmoreça, não desanime, persevere, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E no versículo 11 ele diz mais: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O sofrimento do Messias cumpriria o propósito de Deus e resultaria na salvação para muitos perdidos, para muitos ímpios que creram que só Jesus salva, que só Jesus nos leva até o Pai. No versículo 12 ele diz mais: por isto eu lhe darei muito,
como a sua parte e com os poderosos. Aqui ele fala que os poderosos, Deus prometeu retribuir a Cristo por sua morte expiatória, porquanto derramou a sua alma na morte. É o que diz a segunda parte desse versículo 12. A morte de Jesus na cruz foi a grande herança concedida ao povo de Deus. A morte de Jesus na cruz é a nossa garantia de vitória. A morte de Jesus na cruz é a certeza de que somos salvos na presença do Senhor, mas temos que tomar posição, temos que aceitar Jesus em nossos corações. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e para concluir esta mensagem antes da oração, qualquer proclamação do Evangelho que não pregar a cruz de Cristo e a renúncia do pecado está em definitivo fadado ao fracasso. É isto que nos revela a palavra de Deus. Cristo salva, Cristo vive, Cristo intercede por nós. Nós temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo, seu próprio Filho que ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Tenha certeza que eu e você somos preciosos para Deus, e todo aquele que abandonar este mundo e buscar a presença e obediência aos mandamentos do Senhor tem esta garantia de vida. É isso que nos revela a palavra de Deus. Isso, a palavra, irmãos, foi revelada há mais de 7 séculos antes da vinda do Senhor Jesus. Foi Deus se revelando a Isaías para que pregasse aquele povo que cada dia mais se afastava dos caminhos do Senhor, que ainda há esperança. A palavra de Deus diz: coloca a boca no pó, porque ainda há esperança. A palavra de Deus para mim e para você é que nós devemos orar, apresentar nossas petições diante do Pai, porque ainda há esperança para mim e para você. Esta certeza ninguém pode nos tirar. Esta é a certeza que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo. Ainda há esperança, temos esperança em todo momento, porque é Deus que nos dá todo o livramento. É diante deste Deus que vamos agora orar ao Senhor. Irmãos, vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que queremos e precisamos, porque neste momento vamos falar com Deus em nome de Jesus, aquele que morreu na cruz, que levou as nossas transgressões, as nossas enfermidades, mas ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, toma cada vida aqui neste momento em Tuas mãos. Ó Deus, Tu és precioso para cada um de nós, assim como Tu escolheste para sermos preciosos para Ti. O Teu Filho amado que morreu na cruz para nos dar salvação, levou sobre si nossos pecados, mas nos deu a cura das enfermidades, irmãos. É o Senhor que nos chama a colocarmos as nossas orações e clamarmos por cura de enfermidades. Ó Deus, neste momento clamamos, Senhor. Cura, Senhor, as enfermidades que têm tentado destruir a vida dos nossos irmãos. Cura, Senhor, as nossas enfermidades, as nossas aflições, Senhor. Porque para Ti, Deus, não existem impossíveis. Tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus que mandou o Teu próprio Filho amado para morrer por cada um de nós. Tu queres o melhor para as nossas vidas, Pai. E neste momento clamamos, Deus, faz resplandecer, Senhor, a Tua glória sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida daqueles pelos quais temos intercedido, porque ainda há esperança, Senhor, a esperança que vem de Ti, Senhor, a certeza da nossa vitória,
a certeza de que a tua palavra se cumprirá sobre as nossas vidas, a certeza que a tua revelação nos diz que tu tens tesouros escondidos para cada um de nós, e nós tomamos posse desse tesouro, Pai, que tu tens, Senhor, para cada um de nós, e clamamos agora, Senhor, ó Deus, opera, Senhor, uma cura no meio do teu povo, Senhor. Opera, Senhor, uma cura, Senhor, espiritual. Opera, Senhor, uma cura física, Senhor. Opera, Senhor, uma cura sobre cada vida aqui presente, cada vida pela qual temos apresentado, Senhor, diante de Ti. Deus, nós temos a certeza, operando, Deus, quem impedirá? Nada, nada, e por essa causa nos colocamos de joelho diante do Pai, na certeza de que somos mais que vencedores. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e continuará nos ajudando enquanto estivermos fiéis na presença do Senhor, obediente aos teus mandamentos, clamando dia e noite pela tua presença, Senhor. Continua operando, Senhor. Visita, Senhor, a tua igreja, Senhor, a tua igreja cristã que prega a tua palavra por este mundo afora. Guarda, Senhor, nossos missionários, nossos obreiros, Senhor, que pregam somente a tua palavra, que operam, Senhor, em teu nome, cura, Senhor, que profetizam, Senhor, a cura sobre o teu povo, Senhor. Clamamos a ti, Senhor, visita a nossa igreja, multiplica a tua unção sobre a vida dos nossos pastores, que dia após dia, Senhor, possam estar mais e mais na tua presença, Senhor, que dia após dia, Senhor, sejam, Senhor, um uso, Senhor, de ti, Senhor, sejam obedientes à tua palavra, pregadores da tua palavra, que levem palavras de salvação e de cura, Senhor, a um povo necessitado. Clamamos a ti também, Senhor, que tu abençoe nossos obreiros, abençoa, Senhor, nossos evangelistas, abençoa aqueles, Senhor, que estão a pregar a tua palavra em todo momento, que se dedicam à tua obra, Senhor, na certeza de que tu és um Deus que operava antigamente, opera nos dias de hoje e continuará operando, porque tu és Deus, Senhor, Todo-Poderoso, Senhor, e nós dependemos de ti. Clamamos também, Senhor, pelas nossas criancinhas, Senhor, que estão crescendo na tua presença, Senhor, que eles jamais se afastem dos teus caminhos, mas sejam abençoados, Senhor. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, guarda nossos pequeninos, Senhor. Não permita que o inimigo possa tocar nestas vidas, Senhor. Dá, Senhor, discernimento da tua palavra aos pais, aqueles que caminham com os pequeninos, para que eles cada dia mais cresçam no conhecimento da tua palavra, Senhor. Abençoa também nossos juvenis, nossos jovens, os adultos e anciãos da tua casa. Ó Senhor, toca em cada coração e mostra, Senhor, qual é a tua vontade. Ó Deus, faz resplandecer a tua glória sobre cada uma destas vidas. Ó Deus, opera, Senhor, uma cura em cada uma destas vidas, Senhor. E que possamos testemunhar, Senhor, o milagre sobre as nossas vidas, Senhor, nesta campanha de cura de enfermidades, Senhor, porque pelas suas pisaduras fomos sarados, Senhor, fomos curados e abençoados, porque esta é a tua vontade para cada um de nós, Pai. Ó Deus, queremos neste momento agradecer, Senhor, como Davi agradecia em todo momento, Senhor, com tanta perseguição, com tantos pecadores contra ele em todo momento agradecia, porque ele tinha a certeza
de que Deus era com ele. E nós queremos agradecer, porque temos a certeza que Deus é com cada um de nós e somos mais que vencedores. E que jamais falte o teu azeite sobre as nossas cabeças, o óleo da tua unção, e onde quer que estejamos, Senhor, hajam bênçãos, bênçãos, Senhor. Onde colocarmos a planta dos nossos pés, as nossas mãos, Senhor, hajam bênçãos sem medidas, transbordantes, Senhor, no meio do teu povo. Deus, agora, Senhor, abençoa cada um de nós com a bênção sacerdotal que o Senhor determinou a Moisés, que colocasse sobre Arão, seu irmão, e este sobre os seus filhos, que eram os sacerdotes eleitos, escolhidos por Deus. Irmãos, levante a mão e repita comigo. A bênção sacerdotal está no livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo número 24. Diz a palavra de Deus: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre a casa dos nossos amigos, sobre a casa dos nossos irmãos, sobre a casa daqueles pelos quais intercedemos, e a glória seja dada a Ele. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os feridos, a luz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por